Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É só você acessar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ok? Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos a rede de evangelização e a possibilidade de salvar almas. Liturgia referente ao dia 14 de novembro de 2023, terça-feira, 32ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou exemplificando aqui, estou simbolizando. No rito temos a missa escolha e o ofício do dia da quarta semana. Vamos à transmissão então dos dados mais abrangentes. Antífona da entrada. Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. É o Salmo 87, versículo 3. Agora o momento da oração do dia. Rezemos, oremos. Coloque sua intenção. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 23, capítulo 3, versículo 9. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentaram-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade, tendo sofrido leves correções. Serão então acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto no dia do seu julgamento. Hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, a vida dos justos está salva. Com perseverança, logicamente. Salmo responsorial 34, versículos 2 ao 3, 16 a 17, 18 a 19, refrão, versículo 2a. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Repitamos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido.
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Repitamos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João 14, versículo 23, e depois proclamá-lo. A proclamação é com Lucas 17, versículos do 7º ao 10º. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tende um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos às reflexões. Temos aqui uma do livro Palavra e Vida 2013. Tem aqui essa reflexão bem diminuta, mas importante. Já não vos chamo servos, e sim amigos. Assim caminhamos. Porque a verdade é que Jesus nos situou em outra perspectiva, a da graça. Não fomos nós que ganhamos o direito de sermos chamados amigos seus, nem ganhamos o direito de ser chamados filhos de Deus. Tudo isso é pura graça, puro amor de Deus. Não podemos apresentar nenhum título, nenhum mérito que nos dê direito de ser amigos ou filhos. É tempo de continuar trabalhando pelo reino para que todos cheguem a conhecer essa maravilha da graça. Servos ou amigos, dá no mesmo. O importante é o reino. Agora, do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, outra reflexão. Jesus convida seus discípulos a entregar-se inteiramente à missão, sem buscar regalias incompatíveis com a urgência da implantação do reino de Deus. Ele é o modelo do servo fiel. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, versículo 45. Generoso e gratuito deve ser o serviço que prestamos ao reino de Jesus. São Paulo dizia aos líderes religiosos de Éfeso: eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações. Nunca deixei de ensinar o que pudesse ser útil para vós. Atos dos Apóstolos 20, versículos do 19 ao 20. A recompensa virá, pois Deus está atento ao menor gesto de amor. Mas não é tarefa nossa fazer um relatório de dívidas para o Senhor pagar. Com humildade e alegria, façamos o que nos compete, segundo os dons que Deus nos dá. Somos servos inúteis. É o título da reflexão da liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Em nossa vida, tudo é graça, tudo é dom. Mesmo o bem que fazemos, só fazemos porque o amor de Deus agiu em nós. Um santo dizia: se eu pequei, Deus me perdoou. Se eu não pequei, Deus me sustentou. De fato, se o Senhor nos entregar a nós mesmos as nossas más inclinações, boa coisa
não sairá. Hoje, mesmo na igreja, cresce outra vez a heresia pelagiana. Segundo esta concepção do homem, nós seríamos capazes de fazer o bem e chegar à salvação apenas contando com nosso esforço e boa vontade. Leia-se, sem a graça de Deus. Tal mistura de voluntarismo e esforço heróico, derivada de uma ilusão otimista acerca de nossa natureza, acaba por dispensar Deus e colocar-nos em seu pedestal. Garrigou-Lagrange observa: na prática acontece que nos estimemos desmedidamente, como se fôssemos o autor das qualidades que existem em nós. Acontece comprazer-nos com isso, esquecendo nossa dependência em relação àquele que é o autor de todo o bem, natural ou sobrenatural. Não é raro encontrar uma espécie de pelagianismo prático em pessoas que não são absolutamente pelagianas em teoria. Este acesso de loucura existencial se choca com o ensinamento de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Em tudo dependemos do Senhor. Sem o Espírito Santo, nos desviamos da verdade. Contando apenas conosco, decaímos em terríveis degradações morais. Ora, no Evangelho de hoje, somos interpelados por esta frase dura de engolir: somos servos inúteis. Alguns pretendem atenuar a tradução: somos uns servos quaisquer. Somos uns pobres servidores, mas é bater de frente contra a tradução direta e literal da expressão original de São Lucas. Creio que Jesus sabia o que dizia ao nos qualificar assim. Por um lado, ao chamar apóstolos e discípulos, é claro que Jesus contava com nossa cooperação na construção do reino, quis precisar da nossa inutilidade. Por outro lado, o mestre devia saber do risco que corremos quando cumprimos nossa obrigação e nos julgamos credores de Deus, com direito e regalias e retribuições especiais. Ele sabe como a vaidade modula nossa voz e orienta nossos gestos, assim dá-nos o rótulo de inúteis, como antídoto contra a soberba. Que bom, hein? Inúteis nós somos. Show soberba, show orgulho, show autossuficiência. Após uma das pregações, diz Santini, fui cumprimentado por uma freira bem velhinha, já em fase terminal devido a um câncer, sem que eu soubesse. Minha resposta foi pedir-lhe que rezasse por mim para que eu não ficasse vaidoso. A baixinha cresceu à minha frente, cheia de santa fúria, e botou o indicador em meu nariz. Vaidoso? Deus sabe que você sozinho não vale nada. Deus lhe pague, irmã Margarida. Orai sem cessar. Ó Deus, conheces a minha tolice. Olha só. Ó Deus, conheces a minha tolice. Salmo 69, versículo 6. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos são o exemplo que nós devemos seguir. Eles fizeram o que Jesus mandou. Amaram ao próximo. Amaram a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santo do dia 14 de novembro, São Rufo, foi bispo do século IV. Primeiro chefe da comunidade católica de Avignon, na França. Santo do dia 14 de novembro, Santo Hipácio, bispo e mártir do século IV. Em Gangra, na atual Turquia, Hipácio foi lapidado por hereges novacianos. São Lourenço O'Toole, bispo, faleceu em 1180, arcebispo de Dublin, na Irlanda, reformou a disciplina eclesiástica e empenhou-se em obter a concórdia entre os príncipes. Santo do dia 14 de novembro, São Ciardo, abade, faleceu em 1230,
Na abadia premonstratense de Mariengaard, na Holanda, distinguiu-se pela exemplar observância da regra e generosidade para com os pobres. Santo do dia 14 de novembro, São Serapião, religioso e mártir, faleceu em 1240. Serapião, abandonando a carreira militar, fez-se religioso mercedário, dedicando-se à libertação dos prisioneiros cristãos. Foi crucificado e esquartejado na Argélia, continente da África. Santos do dia 14 de novembro, São Nicolau Tavelik, São Deusdado Aribert, Santo Estevão de Cunhel e São Pedro de Narbona. Foram sacerdotes e mártires, faleceram em 1391. Religiosos franciscanos, queimados vivos pelos sarracenos, em Jerusalém, onde pregavam a fé católica. Santo do dia 14 de novembro, Santo Estevão Teodoro Quenot, bispo e mártir, faleceu em 1861, sofreu martírio no Vietnã, após 25 anos de atividade apostólica naquele país. Santo do dia 14 de novembro, Beato João Lício, ou Lítio, pronúncia italiana, Lítio. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre, faleceu em 1511. Religioso dominicano, destacou-se por sua infatigável caridade com o próximo, pelo empenho na propagação do Santo Rosário e observância da regra. Faleceu em Caccamo, Itália, aos 111 anos. Santa do dia 14 de novembro, Beata Maria Teresa de Jesus, foi virgem e faleceu em 1889. Fundou em Montevarchi, na Itália, o Instituto das Irmãs de Nossa Senhora do Carmo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Então, uma dessas 3. A melhor, ele nos dará, mesmo que seja um não. Quantas vezes um pai na terra dá um não para o filho, porque é o melhor para ele? Imagine o Pai Celestial, o Divino Pai Eterno, Pai das Misericórdias. Nós às vezes não sabemos pedir. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É a vinda definitiva de Jesus para o juízo final. Acabará a história, acabará esse tempo como conhecemos, esse espaço. Será o tempo de Deus, o Kairos, e não o tempo humano, o Cronos. Algo inenarrável, inefável, cósmico. Jesus voltará com seus anjos e santos para a definição de nosso destino celestial ou infernal. Quem reconheceu na passagem terrena efêmera a graça de Deus, que morreu na cruz por nós, humanou-se, sofreu, morreu na cruz por nós, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está à direita do Divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Quem reconheceu, continuará com ele, com Deus. Quem não reconheceu, pelo seu livre arbítrio, não quis Deus. Então vai para a tormenta eterna. É uma decisão particular de cada um. Vamos nos reconciliar então? Não é sensato deixar a vida eterna de lado, depois dessa passagem peregrina pela terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões,
e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.